Cara, no vídeo passado nós conversamos aí a respeito da aplicação de punição, comentei que ninguém foi perguntar pro cachorro... Tá sentindo dor? Tá desconfortável aí, Zezinho? Não, né? Então pera aí que agora você tem que sentir dor, porque senão a punição não é efetiva, hein? Então aguenta um pouquinho de dor aí, você pode sentir um pouquinho de medo também, porque é importante pra você inibir o teu comportamento, né? O seu cérebro dialogar com o córtex, que é a parte que modula os comportamentos, é importante você sentir um pouco de dor, de medo, angústia, né? Ninguém foi perguntar. Falamos sobre a questão da aplicação das punições físicas, né? Que tem que causar essa dor, esse desconforto, do contrário não são efetivas e outras coisas mais. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o critério emocional, sobre o critério afetivo, o caráter afetivo das punições, como é que funciona essa coisa toda dentro do cérebro do seu cachorro. Eu acho importante já deixar claro que assim, muitas coisas sobre a teoria da dominância que defendia o uso da punição antes de cair por terra, essas coisas da dominância elas foram feitas antes, muito antes na real, das comprovações científicas a respeito de funcionamento do cérebro que nós temos hoje. Então tem várias coisas que vieram depois da teoria da dominância ter caído por terra, ou seja, é bem depois da criação da teoria da dominância. Primeiro criou a teoria, depois caiu por terra, depois vieram outras coisas. E hoje a gente já está bem mais avançado. Bom, eu sou o Kleber, adestrador pai da Wendy, e hoje então vamos falar sobre como é que funciona o cérebro, como que o cérebro experimenta as emoções negativas, as punições do ponto de vista afetivo. Bom, primeira coisa aqui que eu acho importante deixar claro é que existe um consenso geral, até mesmo com base no entendimento da psicanálise, né, na forma como os seres humanos interagem e lidam com suas angústias, com seus medos, suas inseguranças, de que, historicamente falando, tá, hoje a coisa já está mudando. Inclusive tem livros muito bons que eu vou deixar na descrição aí para você dar uma olhada, que já trazem um viés diferente a respeito do que são emoções negativas. Mas historicamente, quando se começou a estudar, primeiro as emoções não eram nem bem-vindas, né? O ser humano é um bicho racional, ele não é emocional. Uma coisa que até hoje, apesar de todo o esforço que existe de neurocientistas, de terapeutas dizerem que não, que nós somos predominantemente emocionais e não racionais, que existem estudos dizendo que em dias de sol as negociações nas bolsas de valores do mundo aumentam e trazem resultados melhores em comparação com dias de chuva, por exemplo. Isso é muito louco, você vai falar que isso é racional, né? A pessoa, Tá chovendo, deixa eu fazer uma negociação cagada aqui. Ninguém faz isso racionalmente, entende? Tem estudo mostrando isso. Apesar de todo esse esforço, ainda muita gente acha que o ser humano é um bicho racional e que o cachorro... Eu não sei nem o que essa pessoa que acha que o ser humano é racional pensa a respeito do cachorro, sinceramente. E nem cabe, eu acho, na discussão de aplicação de punição de reforço, né? Mas enfim. Então, cara, muitas coisas a respeito de emoções, elas eram tidas como negativas num segundo momento. Primeiro, não era permitido ter emoções. As pessoas têm que ser racionais e frias, né? E aí, enfim, uma série de distúrbios comportamentais, de sociopatia surge a partir disso. Mas enfim. E aí, depois, então, as emoções, medo, insegurança, dúvidas, enfim, essas coisas, ansiedade, né? Essas coisas são tratadas como negativas. E se são tratadas como negativas, têm que ser evitadas a todo custo. E hoje, qual é a abordagem recorrente? A abordagem moderna. A abordagem moderna é que essas emoções desempenharam um papel ao longo da evolução humana e estão presentes até hoje exatamente porque foram essenciais para a perpetuidade da espécie. E mais ainda, não são só os humanos estudados, outros mamíferos também são. Cães, inclusive, mostrei para você os livros aí que estão aqui, né? Os livros que eu mostrei no vídeo passado. Meu Deus do céu, que zona. Repara na bagunça não, tá? Que está dentro da minha casa. Cão Senso e Animals Make Us Human. Deixa eu guardar no lugar isso aí. E já é mais do que comprovado que os cães, né? Já que estamos falando de cães, mas também outros mamíferos sentem as mesmas coisas ou grande parte das coisas que nós sentimos. O que muda então? Mudam as possibilidades de comportamento de cada espécie. Um rato não se comporta como um cachorro não se comporta como um macaco não se comporta como um ser humano, né? E nós, seres humanos, temos uma oportunidade, uma amplitude de comportamentos maior do que a dos outros mamíferos, embora muitas coisas, acredite ou não, ainda sejam de herança genética. Por que ser humano briga, por exemplo? Porque os nossos ancestrais brigavam. Pela sobrevivência da espécie existiam conflitos. Mamíferos, de modo geral, entram em conflito na natureza, inclusive entre membros da mesma espécie, ou grupos rivais, melhor dizendo, né? Membros da mesma espécie, portanto, grupos rivais. Isso não se trata de dominância, isso se trata de garantir a sobrevivência. Você está disputando a sua sobrevivência com o seu cachorro? É ele ou você? Se você não está disputando, então não tem por que aplicar punição, né? Eu acho que não faz muito sentido isso. Se dois lobos ou grupos rivais de lobos entram em conflito na natureza, é porque eles estão protegendo o território, porque esse território é importante para a sobrevivência de um ou de outro, ou de ambos, né? Você está disputando sobrevivência, disputando território? Você não sei, né? Mas torcedores de futebol estão fazendo o quê?
Eles estão testemunhando a representação lúdica do conflito dos nossos antepassados. O que foram os conflitos de arena em Roma, essas paradas todas aí da barbárie, né, do ser humano. Eram momentos para o ser humano colocar para fora a sua selvageria. Comportamentos ancestrais que precisavam ser direcionados, que não tem como se diz isso, represar, né? Não dá para suprimir o que é da natureza do indivíduo. É complicado, né? Viver em sociedade é complicado, eu sei. E nem é o tema do vídeo, tá? Eu só estou trazendo um preâmbulo geral aqui. Pois bem, voltemos para as emoções. A gente aplica uma punição, que foi o que eu falei lá no vídeo anterior, e essa punição tem por finalidade causar dor e desconforto, senão ela não vai ser efetiva. Só que eu falei para você que ela vai dialogar com outras partes do cérebro, né? Que não respondem só pela sensação de dor, mas trazem ali uma memória afetiva. Ou seja, elas disparam uma emoção, tá? Elas funcionam como um gatilho que gera ali uma emoção, dispara uma emoção, essa emoção coloca em prática outro comportamento. Então, se o nosso cachorrinho do exemplo anterior, que pulava nas pessoas, se vê na iminência de ser punido, o que vai acontecer é que essa iminência de punição vai acionar uma memória. Opa, pera aí, amigo, lembra da última vez que você viu uma pessoa que você quis pular? Lembra que você quis pular? Então, quando você foi pular, que você pulou, você recebeu um cutucão de guia, ou um choque, ou o que quer que seja, uma borrifada de água na cara, e isso te trouxe o quê? Isso te trouxe dor. Você quer experimentar dor? Isso é um diálogo no cérebro, tá? É emocional, não precisa de palavras. Se for ter toda essa conversa, não vai funcionar também. Ah, e o cachorro fala pra ele... Não quero sentir dor, não gosto de sentir dor. Então pra não sentir dor, a gente tem uma outra resposta emocional que é o medo, tá ligado? Quando a gente sente medo, a gente interrompe a nossa ação. Quando a gente interrompe a nossa ação, a punição não vem. Olha só que interessante. O que é a punição não vem? É o P-, ou seja, é uma subtração de punição. Cara, isso é louco de parar pra pensar que, normalmente, quem treina com base em punição, no misto usa reforço, tá? Treino misto usa reforçador, recompensa. Na punição, o cachorro só tem tristeza na vida, coitado, né? Ele só tem aplicação de punição e quando para de fazer cagada, ele para de sentir o desconforto. É o cachorro que tá brincando de correr, só que ele correu longe demais, ele recebe choque na coleira elétrica. Então, quando ele para de correr, ele suspende a corrida dele e ele volta pra perto do tutor. E aí, a punição some. Olha só que coisa louca, né? É só com base na dor que o bicho aprende, tadinho, coitado. Gente do céu, eu fico imaginando os lobos antigamente falando assim... Não, cara, na moral, você viu o que aconteceu com o Astolfo? Qual Astolfo? O Astolfo, aquele que sumiu. Ah, o Astolfo, faz tempo que eu não vejo. Então, ele sumiu porque ele foi pra lá, pra perto daqueles caras ali. Não vai pra perto daqueles caras não, ali ó. É tipo o bicho papão, falando pros lobinhos. Não vai pra perto daqueles ali não, que lá eles fazem coisa ruim, viu? Eles botam você no saco, exatamente, botam você no saco e desaparece. Olha o Astolfo, nunca mais voltou. Só loucura, né? Só loucura. Ainda bem que lobo não conta história, né, meu? Se contasse história dos ancestrais dele, a gente tava meio ferrado. Mas enfim, não era isso que a gente fazia no ano passado. Se a gente fizesse isso, o que aconteceria? O lobo, né, que é um animal selvagem, tem alta aversão à possibilidade de experiência de viés negativo. Ia fazer o quê? Amigo, se você me punir, velho, eu não quero nem saber, mano. Uma hora eu te pego. Que é isso que o lobo faz, né? Ele fica ali e tal, e, mano, se vier fazer cagada pra cima dele, ele tá de olho e ele vai pra cima. O lobo é um animal de tendência combativa. A zebra, né, com tendência à fuga. Junta um monte de zebra que você vai ver se elas fogem de você. Eu acho que não. E todas essas coisas aí que eu coloquei em palavras, história aqui, é linguagem. Pra falar palavras, precisa do quê? Precisa de racionalidade, precisa de uma camada recente do cérebro, de aparatos que foram lapidados no ser humano através da evolução, que outras espécies não têm, mas a gente tem o que outras espécies têm, que é o sistema límbico. O sistema límbico é muito mais rápido, né? Toda essa parte afetiva, ela é muito mais rápida. Tá vindo um carro. Você para, pega o celular, calcula a distância, abre lá o medidor de distância. Peraí. Pega do ponto aqui, aí você clica errado, marcou na faixa de pedestre, não era. Ah, peraí, deixa eu apertar de novo, tá vindo ali. Ah, tá, tem 200 metros, a velocidade média, eu chuto aqui que deve ser uns 60 por hora. Se ele frear agora, dá tempo de eu continuar andando aqui, guardar o celular no bolso, tal. Não, você não faz isso. Você vê um carro, ouve o barulho em alta velocidade, você sai fora, que você não fica calculando, né? Isso é resposta do sistema límbico, mais especificamente do sistema reptiliano, que responde pelo medo. Para que serve, então, essa ideia das emoções de viés negativo que eu comecei a falar? Cara, as emoções de viés negativo, elas têm papéis a desempenhar na vida do mamífero, de modo geral, do ser humano, tomada de decisão, planejamento de longo prazo, ponderar risco, né? Invisto agora no dia de chuva, ou eu sei que eu fico deprimido e fico levemente deprimido, um pouco entristecido, logo a consequência das minhas decisões no dia que eu tô entristecido não é tão boa quanto no dia que eu tô alegre. Serve para tomada de decisão de modo geral, para ponderar risco. Para que serve as emoções de viés negativo na vida do bicho? Cara, vamos falar da ansiedade? Para que serve a ansiedade?
Melhor ainda, antes de falar de ansiedade, vamos aplicar uma punição emocional? O que seria uma punição emocional? Pô, esse é um tema bom, né, cara? Punição emocional é eu sair de casa e não treinar o meu cachorro para lidar com a ansiedade de separação, né? Eu simplesmente saio de casa, deixo ele 10, 12 horas sozinho. O que vai acontecer é que esse cachorro vai sentir a ansiedade de separação. O que é a ansiedade de separação? É uma antecipação de evento futuro baseado em memória do passado. Antecipação de evento futuro, né, num futuro breve. Estou vendo meu tutor colocando sapato, roupa, máscara, sei lá o que, pegando aquela bolsa que ele só pega quando vai sair de casa, que eu fico horas e horas sozinho, né, que eu ouço barulhos, é assustador, morro de medo. A ansiedade tem esse papel de produzir um comportamento que é uma tentativa de se comunicar com esse ser humano para dizer: amigo, eu não consigo ficar sozinho, né, eu não sei lidar com a solidão, eu já fui abandonado uma vez, você lembra? Inclusive foi você que foi lá me pegar, eu tinha uns irmãos, não sei se você tá lembrado, tinha uns irmãos, tinha uma cadelinha lá também, que era minha mãe, e aí você me trouxe pra cá, eu já fui abandonado uma vez, eu não sei cadê aquela galera lá, que era o meu porto seguro. Agora você também está saindo, está me fazendo rememorar toda aquela experiência emocional muito negativa, com a qual eu não aprendi a lidar. Então eu fui afastado muito precocemente do convívio. Esse é o papel da ansiedade de separação especificamente, antecipar cenários futuros para produzir comportamentos para não ter que passar novamente por essa experiência afetiva de viés negativo. A ansiedade em si é ruim? Ao contrário, a ansiedade tem o papel de produzir comportamentos para evitar ter que passar por aquela situação incômoda novamente. Então você tá aí você ser humano tá passando por um quadro de ansiedade aguda, ansiedade crônica, sei lá, né? Você não tem que suprimir a ansiedade. Hoje os terapeutas modernos, neurocientistas entendem que a supressão emocional não é possível, é uma máscara, isso não vai resolver o teu problema. Você tem que entender o que é que está causando isso e lidar com isso para desenvolver comportamentos, desenvolver rotinas que te façam lidar melhor com isso, se não for possível extinguir isso da sua vida, ou realmente conseguir extinguir isso da sua vida através de novas rotinas de comportamento. Para que serve a ansiedade de comportamento no cachorro? Para isso tudo que eu acabei de falar. Para que serve o medo? Por exemplo, quero mudar de emprego, quero ser adestrador, Kleber. Aliás, falando em ser adestrador, tem um link aí na descrição, dá uma olhada que é uma oportunidade para você. Não se esqueça, tá aqui na descrição no primeiro comentário fixado, vê se é para você ou não, tá bom? Mas enfim, vamos voltar aqui. Então, o que serve? Quero mudar de profissão, quero ser adestrador, mas eu tenho um emprego que, meu caso, né, eu era servidor público em Ilhabela antes de ser adestrador. Aliás, antes de ser adestrador, eu abri uma creche para cães e passei, quebrei e fiquei devendo mais de 30 mil reais, facilmente mais de 40 mil reais, né, somando o que tava no papel e o que eu adquiri depois de ter quebrado. Enfim, cara, era servidor público, morava em Ilhabela, tinha cargo de responsabilidade, ganhava mais de 7 mil reais por mês e as pessoas falaram assim: você não tem medo? Fala, tenho medo sim. Medo do que vai acontecer comigo se eu continuar no serviço público, porque aqui o meu propósito não é atendido. Outras pessoas tinham medo do quê? Cara, eu tenho medo de abandonar o serviço público porque eu já estou aqui há 20 anos, estou mais perto da minha aposentadoria hoje do que estava quando eu entrei, né? Então o medo vai fazer o quê? A pessoa ponderar a tomada de decisão dela, né? O que faz o medo no cachorro? O medo no cachorro faz o cara ponderar se ele vai entrar num combate, né? Na tendência à combatividade, traço de personalidade, se ele vai entrar num conflito, se ele vai mostrar o comportamento de fuga, se é viável fugir naquela situação. Cara, eu não sei, mano, na moral, aquele bicho ali, ele parece que tem uma anatomia bem mais robusta do que a minha, cara. Eu sou meio pequenininho aqui, eu corro rápido, mas o tamanho das pernas daquele bicho ali. Ai, cara, na moral. Então o medo faz o quê? Paralisa pra tomada de decisão. Cara, ficar na minha aqui, bicho, de repente ele vai ver que eu sou meio pequenininho, não vai valer tanto a pena o esforço. De repente ele vai procurar uma outra coisa, aparece uma brisa aí, traz o cheiro de um alce, e ele vai atrás do alce. Deixa eu ficar quietinho aqui. É isso que o medo faz. Faz fugir, faz brigar, faz paralisar, faz o indivíduo ponderar a decisão. Pra quê? Pra não fazer merda, né? Pra não ir na direção do predador. Vou lá, sou destemido, sou dominante, tenho aqui meus 7 quilos, olha o tamanho do bicho ali. Vou pra cima dele, mano. Tá tirando, Joe? Quem você pensa que você é, maluco? Ah, sai fora, velho. Te pego, hein, mano. Entendeu? E aí entram outras coisas relacionadas à emoção que a gente pode falar num outro vídeo, que é exatamente essa tendência de traços de personalidade, tá? Mas aí já é outra coisa, já é mais relacionado a comportamento. A possibilidades de comportamento diante de traços de personalidade que são parte da composição genética que tenderão a disparar determinados comportamentos diante de determinados estímulos que disparam determinadas emoções. Ou seja, é uma conversa bem mais complexa. Se você se interessa por esse tema, deixa aí nos comentários que eu gravo esse vídeo pra você. Mas beleza, então qual que é o negócio que eu tô tentando te dizer aqui há alguns minutos, né? Cara, não tem emoção negativa, não é ruim sentir emoção negativa. Ah, Kleber, você fala isso, mas é que eu sou ansioso. Kleber, sim, eu sou ansioso. Quem me conhece de perto não fala que eu sou ansioso, não fala, nossa, você tem um problema de ansiedade. Ao contrário, as pessoas falam que eu sou sereno, que eu sou equilibrado. Olha só que coisa interessante, né? Talvez pelos vídeos você não consiga ver isso, porque os vídeos têm uma finalidade, tá? Que é de te provocar determinadas emoções pra você mexer a bunda, basicamente, e ir atrás de educar
o teu cachorro. É esse o papel dos vídeos. Então eu sento aqui pra gravar, né, na frente da câmera, exatamente sabendo que eu tenho que te provocar algumas emoções. Despertar tua curiosidade, despertar o teu interesse, pra você investigar mais, tá? Beleza. Então, eu sei o que é ansiedade, eu sei o que é depressão, sou um ser humano, eu conheço todas essas paradas, eu já vivi em ansiedade crônica durante mais de 30 anos da minha vida, pensando que eu não teria dinheiro pra pagar as contas do próximo mês. Amigos, que é uma coisa que causa mais ansiedade do que não saber se você vai ter dinheiro num mundo capitalista como o de hoje? Pensa aí, né? Você tem outros motivos, claro que tem, mas a falta de dinheiro nos dias de hoje, cara, representa o quê? Representa não pertencimento à sociedade, representa abandono, representa privação de necessidades básicas. Você consegue entender que a ansiedade, então, nesse cenário, não é um inimigo, ela tá ali por um motivo, ela tem um papel de quê? Amigo, Kleber, acorda, Joe, você tem que produzir novos comportamentos que não te façam mais experimentar isso que você está experimentando. Eu não sou tua inimiga. Esse é o diálogo da ansiedade na minha cabeça, na cabeça da pessoa ansiosa. Eu não sou teu inimigo, caça. Tô tentando te ajudar, te fazer mexer a bunda de formas diferentes para conseguir mostrar comportamentos novos e sustentar esses novos comportamentos para não ter que me experimentar mais. Não quero estar aqui te cutucando, porra. É isso que a ansiedade está falando. Por exemplo, você come lá a pizza de anchova. A pizza de anchova causa o quê? Causa a aversão, né, meu amigo? Causa o nojinho, né? Tá um negócio salgado, bicho. Os caras me chamam pra comer pizza aqui, meu, e me vem com essa pizza de anchova, de escarola. Meu Deus, quem que inventa esses sabores de pizza, né? Causa o quê? Aversão. Você não volta mais na casa da pessoa se você não gostar muito dela, né? Ou se você voltar, você coloca a condição, né? Porque na próxima vez que a pessoa te chamar pra comer pizza na casa dela, ela vai falar, ansiedade. A ansiedade vai te fazer o quê? Vai fazer você rememorar a última visita. O que aconteceu na última visita? Puta, o cara pediu pizza de anchova, bicho. Cara, passei mal 3 dias seguidos. Não vou mais lá. Ô meu, a gente vai pedir pizza. Você não prefere pedir um sushi, já que você é do peixe? Já que você gosta de um peixe? Vamos pedir um sushi então? Vamos evitar a pizza? Ou seja, o convite para ir comer pizza é um estímulo. Esse estímulo vai te produzir uma emoção. Qual é a emoção? Vai disparar o afeto que a gente chama de ansiedade. A ansiedade vai fazer o quê? Com base em memórias que você formou a respeito daquela experiência, vai te fazer manter os teus comportamentos ou modificar o teu comportamento. Vamos pedir um sushi dessa vez, ao invés de pizza? Você não quer vir aqui em casa que eu escolho o que a gente vai comer? Aí você vai e pede, sei lá, você faz tapioca de mortadela pra pessoa entender o que é bom, entendeu? Você provoca aversão nela, pra ela se ligar. O que é isso? Isso é uma punição. A pessoa foi, na melhor das boas intenções, te convidou pra comer uma pizza, pediu a pizza que ela gosta, não te perguntou, porque ela foi criada dessa forma. No sistema dela de funcionamento, ela não pergunta, ela oferece, convida, oferece o que tem, que acha que é melhor, causou uma aversão. Teve intenção de te provocar a aversão? Não teve. Agora você que se sentiu, cara, experimentou a aversão por comer a pizza de anchova, mas o quê? Eu vou chamar o Zezinho aqui em casa, eu vou fazer tapioca de mortadela com presunto. Vou provocar a punição pro cara aprender. Você ensinou alguma coisa pra pessoa? Não, você não ensinou nada. O que você ensinou foi a pessoa experimentar a aversão quando vai na tua casa. Melhorou o relacionamento? Não, né? O que deveria ter acontecido? Ô, amigão, sabe o que é? Mas não vamos pedir aquela pizza de anchova não, que essa anchova desse lugar aí que você pediu é muito ruim. Aí o cara vai, Não, tem um outro lugar aqui que tá uma pizza de anchova ótima, né? Ou seja, tem que melhorar o diálogo aí, entende? Mas a ansiedade tá ali pra te fazer modificar o comportamento. O que faz a emoção de viés negativo? Né? Ela faz o cara adaptar o comportamento, o cara ser humano, o cara cachorro, pra não ter que passar por aquilo. E exatamente esse é o ponto que eu trouxe quando eu falei sobre a aplicação de punição. Qual que é o negócio? Fluxograma dos comportamentos. Se o cara experimenta novos comportamentos, tem novas possibilidades, ele mesmo vai ali se modular. O cérebro tem inteligência, não sei se você tá ali. O cérebro tem uma inteligência, a gente tem que dar o poder pro cérebro do cachorro de tomar as melhores decisões possíveis, mas não é para um filhote de 4 meses. O filhote de 4 meses tem uma capacidade, o de 8 meses tem outra capacidade, que a gente vai trabalhar isso ao longo de um ano, né? Um ano e meio, e aí depois desse período aí a gente vai testar o cara, ver se ele toma boas decisões na vida com base em todo o leque de comportamentos que nós ensinamos, porque esse leque de comportamentos tem uma finalidade, fazer o quê? Experimentar nuances emocionais, sem causar dor, desconforto físico ou emocional, né? O cara pode experimentar um pouquinho de insegurança. Vou te dar um exemplo prático. Treinando Border Collie, que é um cachorro fácil de treinar, né, meu amigo, minha amiga. O Chilaquiles, que eu falei no vídeo dos 5 cães que eu mais curti treinar. Cara, final de processo de treino, já há mais de 10 meses de treino, 9 para 10 meses de treino, estamos lá no cachorródromo, elevando a qualidade do treino do cachorro em meio a outros cães, fonte extremamente desafiadora de treinar qualquer cachorro, né? Esse daí mais ainda, porque adorava, para ele era o êxtase da vida dele estar no meio de outros cães e causar, e lamber água enlameada que choveu lá no cachorródromo e tudo mais. Para ele isso é uma loucura, né? Adora fazer cagada, né?
Borgore. Gente do céu, o bicho que gosta de fazer merda. Mas tudo bem, voltando. Estávamos treinando, o comando vem, né? E aí no meio do fuzuê rolando lá, Zezinho vem. Zezinho vem até metade do caminho, pondera na cabeça dele. Ah, cara, se eu for, eu acho que ele vai me dar um petisco, que é normalmente o histórico de recompensa que eu tenho é esse. Vou ganhar um petisco, mas não quero. Minha recompensa aqui é brincar com os cachorros. Vem até metade do caminho, pondera se vem ou se não vem, e volta a brincar com os cachorros. O que eu faço? Treinador que não usa punição, vou mexer com as nuances emocionais. Vou pro portão, Zezinho, não falo nem o vem ainda, só chamo o nome. Tô abrindo o portão, tô mostrando pra ele, né? Tô abrindo o portão aqui, você vem ou você fica? Aí o cara para de novo, pondera. Ah, beleza, você vai ficar ponderando aí, então agora que você tá ponderando eu tô indo, tá? Quando você vai ponderando, você tá vendo que eu tô indo embora, né? Fecha o portão, abro o outro portão, né? O portão da contenção ali. Zezinho, valeu, hein? Tô indo. Zezinho vem disparado. Mexi com o quê? Com a insegurança do cara. Óbvio, medo de perder a referência humana. Óbvio, precisei aplicar a punição física ali, causar dor, causar desconforto? Não precisa disso. A gente mexe com as nuances emocionais exatamente para trazer a qualidade do comportamento. Kleber, você aplicou punição emocional no cara? Não, eu fiz ele apresentar um comportamento diante das possibilidades emocionais que ele tinha, que é completamente diferente. Insegurança não é punição, medo não é punição, é coisa que o bicho sente. O que eu faço enquanto treinador é dar liberdade pro cara mostrar comportamento diante do que ele tá sentindo. Eu estou aprendendo com o que ele está me mostrando. Calma que eu não terminei a história. Eu estou entendendo durante esse treino que determinados níveis de insegurança estão sendo experimentados, que até determinados níveis de insegurança ele pondera, e que se eu aumentar um pouquinho a qualidade da insegurança dele, ou seja, se eu intensificar a insegurança de perder o referencial humano, ele escolhe o referencial humano. Olha só que interessante. E aí ele escolhe o referencial humano, é extremamente recompensado com muito petisco, com muita festa, com muito carinho, com jogo, depende do sistema de recompensa de cada cachorro. E aí eu libero ele novamente para brincar com os outros cães. O que eu ensinei para ele? Cara, eu ensinei que ele pode ter a brincadeira, a continuidade da interação com outros cães e que não é uma coisa ou outra. Ele pode me atender quando chamado e ele vai ser recompensado com o que ele gosta. E que me atendendo quando chamado, ele volta a fazer o que ele queria. Ele não foi punido em momento nenhum. Eu não privei esse cachorro das interações que ele gostaria de ter. Eu não tirei a recompensa dele, mas eu lapidei a qualidade do comportamento, da resposta do comportamento, porque vai ter dias em que vai entrar um cachorro da pá virada no cachorródromo e eu preciso que ele me atenda, porque se ele não experimentar esse nível de insegurança agora, numa situação de treino, ele vai experimentar um medo extremo quando esse cachorro for pra cima dele, por exemplo. E aí o que é interessante para uma vida saudável? O cachorro ponderar decisões e escolher seguir o ser humano, ou eu deixar ele ali e ele vai levar dentada porque ele não quis me atender quando eu chamei? Bem feito, eu te chamei, se não me atendeu, toma aí agora, dentada do cachorro bravo. Sentir emoções de viés negativo, ou seja, o cara perceber que ele está na iminência de um conflito e tomar uma decisão de não brigar, perceber que está na iminência de perder o referencial humano e seguir o humano para voltar a ter o que quer ou para ir embora, né? Ponderar o que é mais importante para ele, isso não é punição. Isso daí é experimentado, quer eu queira, quer não. Se entrar um cachorro no cachorródromo, ele também vai experimentar insegurança. Qual é a qualidade da decisão que ele toma quando experimenta insegurança? É isso que se treina no adestramento bem feito, no adestramento com planejamento, que percorre etapa por etapa, que lapida a qualidade dos comportamentos. E isso tudo é diferente de eu sei que o meu cachorro passa ansiedade de separação e eu não faço nada porque eu acho que vai resolver com o tempo. E o Zezinho já está com 2, 3 anos e não resolve com o tempo, né? Ou seja, o cachorro está há 2, 3 anos, adulto, portanto, se comportando como se fosse um filhote, ou seja, a qualidade da gestão emocional ali que ele mostra através dos comportamentos disponíveis ainda é semelhante à de um filhote e nada é feito. Essa punição emocional, por mais que não seja intencional, ela está sendo aplicada. Por quê? Porque eu não estou ensinando o meu cachorro a lidar com as coisas que ele sente, porque ele vai sentir o que ele tem que sentir, mas a qualidade do comportamento, isso a gente pode mudar, e mudando a qualidade do comportamento, o cachorro experimenta outras variáveis emocionais, outras nuances emocionais e lida melhor com as coisas que ele sente. Um exemplo de comportamento diante da ansiedade de separação é esse vídeo que eu vou deixar para você. Eu brinco com a Wendy, que tem gatilhos severos de ansiedade de separação devido ao histórico muito ruim que ela teve durante o primeiro ano de vida, quando eu não sabia nada de adestramento, quando eu me guiava pelo que a minha ex-namorada, que inclusive foi quem trouxe a Wendy para casa, falava sobre cachorro, e aí a Wendy desenvolveu, cara, gatilhos de ansiedade de separação muito difíceis. Tá aí o vídeo, né? Enquanto eu tô falando aqui, cara, eu brinco que eu vou sair de casa. Quando eu saio de casa, ela tem uma opção: ficar desesperada porque eu vou sair e focar na informação, meu pai tá indo embora, ou focar no estímulo positivo ali. Qual é o estímulo positivo? Pô, meu pai vai embora e me dá um negócio incrível. É tipo, criança, vai pro seu quarto! No quarto da criança tem lá videogame, computador, tem, sei lá, tablet, tem um monte de coisa. É o paraíso. O que a criança mais quer na vida é ir pro quarto dela. Mais quer é se
livrar dos adultos chatos que só falam de coisa que a criança não entende. Deu pra entender a diferença aqui? Então, toda essa questão aí emocional, que a linha do treino misto e do treino punitivo, esse mais ainda, né, que faz questão de aplicar a punição, ela é embasada em conceitos que não são mais funcionais, que foram, diante do que existia de possibilidade de estudo, de possibilidade de tecnologia na época, em que foram trazidas à luz, né, que foram concebidas aí e expostas para o mundo. Hoje não é mais assim. Hoje a gente tem muito mais ferramenta e eu acredito, do meu ponto de vista, por todo o estudo que eu tenho nesses 6 anos, que vai perdurar e vai se intensificar essa linha de que sim, nós temos que gerir melhor as nossas coisas e não suprimir as coisas que a gente sente. E isso faz sentido no mundo do cachorro também. É isso que a gente faz no treino, pelo menos é assim que eu entendo, né? Outros adestradores talvez não vejam com tanta profundidade, talvez não se preocupem tanto em se aprofundar na qualidade de entendimento do cognitivo, do emocional, mas em termos de aplicação de treinamento positivo, é isso que se faz. A gente ensina o indivíduo, através de leque de comportamentos, a lidar com as coisas que ele sente. O treinador positivo pode até não colocar nessas palavras, mas é isso na prática que ele está falando. Espero que você tenha curtido esse vídeo aí. Não esquece do link que eu deixei na descrição e no primeiro comentário fixado. Abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.